Estariam Jon Jones e Dana White fazendo tudo isso de propósito para facilitar o fim da carreira do melhor lutador de todos os tempos de MMA, que foi criado pelo próprio Dana White e pelo UFC? O porquê disso? Porque nitidamente eles não querem, digo eles, tanto Dana White e Jon Jones, terminar a carreira lutando contra Tom Aspinall. E vocês vão ver isso agora, que com certeza existe um esquema por trás do final da carreira de Jon Jones. Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. E eu vou provar para vocês aqui que o Jon Jones e o Dana White estão tramando esse final de carreira dele para que o Jon Jones saia como o GOAT, né, o melhor de todos os tempos. Não estou dizendo que ele não seja, mas se o cara sair com uma derrota para o Tom Aspinall, vai manchar 40%. Porque talvez faça ele ter que lutar de novo para tentar ganhar uma revanche. Então muitas coisas dentro desse tipo de fim de carreira de um cara que é criado 100% pelo UFC, eles têm a responsabilidade de, digamos assim, de largar o Jon Jones no ápice e não deixar com que alguma mancha no final da carreira acabe sujando mais do que o necessário que foi criado ao longo desses anos aí em cima do Jon Jones pelo próprio UFC, pelo próprio Dana White, pelos matchmakers e tudo mais. Então eu não vou tirar mérito nenhum do Jon Jones, porque esse cara é um monstro. A gente tem aí diversos vídeos no canal, isso aqui que vocês estão assistindo aqui na TV, é um deles, que a gente mostra aí todas as defesas de cinturão do Jon Jones. Então, cara, eu sou extremamente fã dele. Mas casamento de luta é uma coisa importante, e principalmente quando tu tá já no final da tua carreira, tu tem que saber o que fazer, como fazer, e eu vou provar pra vocês que o Jon Jones e o Dana White estão sabendo o que fazer, que é evitar um nocaute, evitar uma derrota, e eu vou provar aqui com as provas de o que o Jon Jones já fez, o que o Aspinall já fez e o que Stipe Miocic já fez, porque foi marcado aí esse combate para acontecer em novembro do Jon Jones contra Stipe Miocic. Peço que você deixe o seu like e vamos conversar agora diretamente sobre tudo isso em relação ao Jones, ao Miocic e ao Tom Aspinall, beleza? Eu vou começar com o cartel do Jones, que é avassalador, beleza? Só que eu quero passar um ponto aqui para vocês. O Jones tem 27 vitórias, uma derrota, aquela derrota que está tentando ser revertida do Matt Hamill, que foi aquela cotovelada ilegal, de cima para baixo, blá blá blá. Então pra mim o Jon Jones nunca perdeu. Não costumo gostar de dizer que o cara perdeu quando o cara fez algo ilegal, ou não perdeu assim diretamente pelo fato de ser pior do que o seu adversário. Então pra mim o Jones tudo bem, vamos deixar 27-1, com 10 nocautes, 7 finalizações, 10 vitórias por decisão, tá? Ok, beleza. O Jones, ele teve uma vitória, tá? Olha só. Vamos colocar o seguinte aqui, ó. Anthony Smith. O Jon Jones venceu ele por decisão numa luta de 5 rounds. Anthony Smith não é um cara que é pra ser campeão do UFC. Muito bom. Mas em 2019 o Jones foi lá e venceu ele por decisão unânime. Depois ele venceu o Thiago Marreta por decisão dividida. Que muita gente fala que o Thiago Marreta ganhou aquela luta. Depois ele venceu o Dominic Reyes por decisão de novo. Aí depois ele subiu para os pesos pesados e foi enfrentar o Ciryl Gane. Aí ele conseguiu finalizar o Ciryl Gane por uma estratégia de luta muito bem feita. Ciryl Gane foi pego ali num momento inoportuno. Não vou tirar nenhum tipo de mérito do Jon Jones, mas beleza, é isso aí e ponto final. Mas eu quero refrescar a notícia e quero refrescar aqui o que o Jon Jones vinha fazendo desde 2019, beleza? Então que fique claro que o Jon Jones não estava numa crescente, ele já estava, entre aspas, numa decrescente de não ser aquele cara finalizador e só vencer por decisão, e às vezes por decisão dividida, tirando o Ciryl Gane, que ele não quis fazer nenhuma luta de novo, beleza? Então vamos nos ater a esse detalhe. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Stipe Miocic. Olha só, eu sei que talvez pro fã que tá acostumado a ver tanta luta em cada final de semana, ele não lembra que o Stipe Miocic ele não luta desde março de 2021. Daqui a pouco pode chegar a fazer 4 anos. Vai ficar perto de 4 anos.
quando ele lutar contra o John Jones, porque foi marcado esse combate por UFC 309 no dia 16 de novembro de 2024. Então quase 4 anos de espaço aí que o Stipe Miocic ele não luta. Agora eu vou pegar desde 2018, há 6 anos atrás, o que o Miocic já fez nos pesos pesados, tá? Ele perdeu pro Daniel Cormier por nocaute, depois ele foi lá e conseguiu nocautear o Daniel Cormier, um cara que também já estava no final da sua carreira, beleza? Concorda? Concordo. E um cara que o John Jones cagou a pau o tempo inteiro, as 2 vezes que eles lutaram, se eu não me engano. Uma ele foi pego lá tomou bomba e tal, mas cara, ele passou o carro no Cormier nas 2. Depois, o Miocic, desde 2018, ele lutou por 3ª vez contra o Cormier, porque tinha ficado 1-1, né? Nocaute para um lado, nocaute para o outro. E aí o Cormier foi lá e perdeu por 5 rounds contra o John Jones. Desculpa, contra o Stipe Miocic, perdão. Então ficou um nocaute para cada lado e uma derrota por pontos, ou seja, a vitória do Stipe Miocic contra o Cormier por pontos. E depois ele perdeu para Francis Ngannou por nocaute. Esse é o Miocic. O Miocic acabou, ele parou de lutar em 2021 quando ele foi nocauteado pelo Francis Ngannou. E se vocês não lembram, uma luta antes dele lutar contra o Cormier, que ele foi nocauteado, em 2018, o Francis Ngannou lutou contra o Cormier, o Stipe Miocic, e perdeu por pontos. Ou seja, o Miocic não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer nada contra o Francis Ngannou. Que no chão a gente sabia que era uma teta, né? Era muito fácil. Então assim, esse é o Stipe Miocic desde 2018 e ele já está vai fazer agora em novembro, quase 4 anos sem lutar. Beleza? E esse é o cara que o John Jones quer lutar. Teoricamente ele quer se aposentar, teoricamente ele quer terminar aí a carreira dele. E simplesmente ele está hypando que o Miocic é o melhor peso pesado que já passou pelo UFC. O Dana White está, entre aspas, concordando. O UFC já casou a luta. Aí o John Jones vai lá, pega um cara que está 4 anos parado, que tem, no máximo, boxe. No máximo tem um boxe. Mas o Miocic nem é um cara que tem boxe longo para poder dividir um pouco de distância, por mais que a envergadura do John Jones seja maior, mas nem boxe longo, que são os golpes retos. É um cara de boxe curvo. Né, aquele dirty boxing que é uppercut cruzado e tal, então ele precisa fazer isso no clinch. A gente sabe que clinch, o John Jones tem cotovelo, tem joelho, e vai lá e vai dar uma queda e vai largar o Miocic estatelado no chão e possivelmente finalize ou acabe no ground and pound. Então não vejo muita dificuldade pro John Jones, ou quase nenhuma, contra o Stipe Miocic, que pra mim não é agora a cara do UFC, nem cinturão ele tem, né, tá com o Tom Aspinall, que é um monstro, e agora eu vou falar um pouquinho do Tom Aspinall. O nosso querido Tom Aspinall tem 31 anos, 15 vitórias, 3 derrotas, 12 delas foram por nocaute, 3 finalizações. O Tom Aspinall, nas vitórias dele, ele nunca chegou no final de uma luta. O que ele fez desde que ele chegou no UFC? Ele teve um nocaute em 45 segundos, ele teve outro nocaute em 1 minuto e 30, ele teve uma finalização em 1 minuto, ele teve um nocaute em 2 minutos, ele teve uma finalização em 3 minutos, ele perdeu pro Curtis Blaydes por lesão, porque ele chutou o Curtis Blaydes e se lesionou, então pra mim não é uma derrota. Depois ele foi lá, voltou, nocauteou o Marcin Tybura em 1 minuto. Nocauteou o Sergei Pavlovich, aquele monstro, aquele cara monstruoso que todo mundo tinha medo, que pegava uma mão no vento, nocauteava geral. Tinha gente que falava que o Sergei Pavlovich ia nocautear o John Jones e ia passar o carro no Tom Aspinall. O Tom Aspinall demorou 1 minuto e 9 para nocautear ele no primeiro round. E depois ele teve a sua revanche contra o Curtis Blaydes merecido, que nocauteou o Curtis Blaydes em 1 minuto, não deu nem pro cheiro. Então assim, ó, eu vou basicamente finalizar dizendo para vocês, olha a diferença das coisas, a diferença de o que um tem, o que o outro não tem. O Jones tá naquela vibe de ser peso pesado, não precisa se preocupar com o condicionamento físico tanto, por causa do próprio peso, por causa de tudo que ele já fez e tal. Então assim, o Jones nitidamente já tá no vamos finalizar por aqui. O Aspinall tem tudo. O Aspinall consegue defender a queda do Jones. O Aspinall consegue se virar contra, não digo ganhar, se virar num solo. Consegue dar um trabalho numa grade e, cara, na mão, no chute, o Aspinall, cara, chutando 4, 5, 6 vezes na perna do Jones, ele vai estragar. Ele trocando porrada ali no boxe e uma mão entrando na cara do Jones do Aspinall, vai estragar.
Então assim, ó, custo-benefício horroroso, horroroso, tenebroso, terrível para a organização, pro Jon Jones, para todo mundo. Então vamos assim, ó, vamos pegar o Miotite 4 aninhos parado, que estava decaído. Vamos dizer que ele é o GOAT dos pesos pesados. E aí a gente vai tentar lutar contra ele, a gente vai botar ele pro chão e tal, porque o Miotite tá até pior do que a gente na parte do preparo, na parte do timing de carreira. E aí a gente vai ter uma luta bem mais tranquila, hypando o nome do Miotite como o GOAT dos pesos pesados. Pra mim, não ainda, mas muito provável que o Tom Aspinall seja o GOAT dos pesos pesados e não o Miotite. Não sei, é a minha humilde opinião. Comenta o que vocês acham sobre tudo isso, deixa o seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço, até depois.